volta com a Programação Nacional, que hoje está falando com o advogado, mestre em Direitos Humanos e especialista em bioética, Carlos Ferrara Júnior. Bom, Carlos, a gente estava batendo um papo muito gostoso nesse bloco anterior, mas ficou uma pergunta aqui que eu quero enfatizá-la. Num ambiente de trabalho, às vezes quem é o agressor? Ou quem é agredido ou quem está agredindo? A gente teria como a gente relacionar um pouco? Sem dúvida. Eu diria que no ambiente de trabalho todo mundo pode ser agressor e todo mundo pode ser agredido, né? O mais comum é que o empregador agrida o seu empregado, sempre uma relação única. É empregador agredindo aquele empregado, agredindo por palavras, com atos, com omissões, por que não dizer. Então essa é a forma mais comum de agressão dentro do ambiente de trabalho. E aí nós podemos dizer que quando essas agressões são reiteradas, são constantes, elas têm uma consequência grave para o empregado ou para aquele agredido, nós chamamos isso de assédio moral. Então, assédio moral é exatamente isso. Mas também pode acontecer do empregado em relação ao seu empregador. E aqui, quando a gente fala em empregador, não é o dono da empresa exclusivamente, é o chefe, é o superior hierárquico. Imagina uma relação em que todos nós somos colegas de trabalho e estamos no mesmo nível hierárquico. E, de repente, um deles é promovido. E passou a ser promovido aquele e não eu. E eu me sinto prejudicado. Eu fui injustiçado, para trazer aí o referencial do bloco anterior. Eu me sinto injustiçado por não ter sido eu o escolhido para a promoção. O que eu faço? Eu sou o subordinado, ele é o meu superior hierárquico agora, e eu provoco algumas pequenas sabotagens dentro da relação de trabalho para prejudicá-lo. Então vejam, neste caso, o agredido é o chefe e o agressor passa a ser o que é subordinado a ele, né? O empregado da empresa. Mas também tem aquela relação entre os companheiros. Muitas vezes, os companheiros entre si, uns agridem os outros. Aquela história de puxar o tapete, tem uma vaga lá, todo mundo vislumbra uma vaga, opa, a vaga vai ser minha, e aí um prejudica o outro de alguma forma, muda reuniões, por exemplo, pega um pendrive que tem várias informações importantes, um HD externo, e some com esse instrumento de trabalho, né? Isso é muito comum. Veja, empregador, muitas vezes, no momento em que ele proíbe, por exemplo, um empregado de participar de relações sindicais, é uma forma também de agredi-lo. Ele não está deixando que esse empregado desenvolva a sua autonomia dentro da empresa. É um direito do empregado participar de relações sindicais. Mas empregador nenhum gosta, né? Sabemos disso. Empregador nenhum gosta, mas é uma forma de agressão. Então, só para retomar, quando essas agressões, seja pelo superior ao seu subordinado, pelo seu subordinado ao superior ou entre partes iguais, pares iguais, quando essa agressão ela é reiterada, ela acontece muitas vezes, ela tem um dano à pessoa, tanto físico como psíquico, nós chamamos isso de assédio moral. E quais os danos legais em relação a isso? O assédio moral, né, os danos decorrentes dessa agressão são inúmeros. As pessoas, os empregados, eles ficam com estresse no trabalho, que nós chamamos isso de síndrome de Burnout. É o estresse laboral, né? A pessoa fica cansada e mesmo não fazendo nada algumas vezes. É o isolamento, eu tiro você das atividades principais que você executava e lhe deixo ali no canto da empresa, eu lhe tiro tarefas. Um exemplo que eu já presenciei muitas vezes, dentro de uma universidade, por exemplo, a pessoa é a bibliotecária, eu tiro ela da função de biblioteca e ponho ela para cuidar do corredor das salas de aula. Mas por que isso? Porque eu estou tirando ela daquela função, nós chamamos isso de desvio de função. A pessoa se sente ferida na sua dignidade. Isso também é um grande problema, é uma consequência dessas agressões. Outra, doenças ocupacionais, como, por exemplo, doenças de pele, doenças cardíacas, depressão. A pessoa engorda muito, ou em alguns outros momentos, a pessoa pode emagrecer muito, né, ou come demais, ou deixa de comer. Está ligado à ansiedade. Ansiedade.
Muitas de vezes, pânico, síndrome de pânico, começa... muitas vezes isso tudo interfere até na sua relação familiar. Sai da empresa, imagina, com síndrome, com estresse, com depressão, ficou isolado o dia inteiro, foi para casa, começam brigas dentro da família, não respeita mais a esposa, os filhos, ou seja, tudo aquilo que acontece no ambiente de trabalho traduz e reflete na sua vida social. Então veja só as consequências como são muito importantes, né? Elas são consequências visíveis, é isso que é importante. Para determinar um estrago dentro desta relação, que nós chamamos então de assédio moral se for reiterado, eu tenho que ter algo visível para depois poder provar, se for o caso de uma prova judicial, né? Isso é muito comum acontecer, muito mais do que vocês imaginam. Na verdade, nós temos vários estudos que comprovam que as mulheres são as que mais sofrem esse assédio, essa transgressão dentro da empresa do que os homens. Mas, não obstante, os homens também sofrem isso. Bom, e quais são as situações aí que podem levar um trabalhador a pedir a indenização? Se existe. Então, veja, o trabalhador se sentindo prejudicado, ele na entrevista ali, na matéria que passou no início, eu fui assediado, mas deixei para lá, né? Por quê? Deixou para lá porque precisa do emprego. Teve outro que já falou que foi em busca da indenização, mas que demorou, já está há 13 anos. Veja, será que demora tanto assim? Então, às vezes, a pessoa o empregado fica sem muita perspectiva dentro daquela relação. O que é importante, tanto para a empresa como para o empregado, adotar algumas medidas preventivas para que isso não aconteça. Porque aconteceu, sim, ele vai buscar a sua indenização. Então, eu acho que para não acontecer, nós podemos implantar dentro de uma empresa, por exemplo, um regulamento interno de empresa com condutas éticas. Então, aqui nesta empresa, todo mundo tem que escrever, sabe? Deixar de forma clara e objetiva para todos os empregados como deve se comportar dentro da empresa. Por exemplo, às sextas-feiras, na maioria das empresas, é comum empresários não trabalharem de terno e gravata e aquele casual day. Mas esse casual day eu posso ir de tênis e bermuda? Não, eu tenho que ir vestido de forma adequada, talvez um blazer sem a gravata. Mas em que local isso está escrito? Como eu contei isso para o meu empregado? Posso puni-lo por isso, por ter ido de tênis? Será que eu posso? Não está escrito, não foi claro, não foi explicitado. Nós temos que pensar sempre na realidade dos fatos. Então, um código de conduta de ética para os empregados é muito bom. Outra forma de prevenir tudo isso, antes da busca da indenização, é através das ouvidorias. Hoje sabe-se que a ouvidoria é um instituto que está ganhando assim, notoriedade dentro da esfera nacional, especialmente, existe há muitos anos, mas ela nasceu para cuidar dos consumidores. Mas hoje as empresas adotam a ouvidoria dentro do seu âmbito de recursos humanos, ou seja, para tratar e cuidar dos seus empregados. Justamente para isso, para prevenir as ações de assédio dentro da empresa. E em acontecendo o assédio, em este empregado se sentindo prejudicado dentro da relação, seja porque o seu empregador está lhe dando tarefas além da sua capacidade, peso além daquilo que ele consegue carregar, por exemplo, atividades que não estão diretamente ligadas ao seu contrato de trabalho. Por exemplo, eu sou o advogado da empresa e digo, estou saindo para almoçar e vou ao banco. Aí o seu empregador diz, o seu chefe superior hierárquico, paga esta conta para mim, você é um empregado, mas você é advogado. Mas se você também não for pagar a conta, o que ele vai falar? Poxa, nem quer me ajudar, não quer ir ao banco para mim? Que custa ir ao banco? Custa, não é a minha tarefa. Isso é um trabalho voluntário que eu faria naquela relação. E não pode. Dentro do contrato de trabalho, eu tenho que exercer aquilo que eu fui designado. Todas as tarefas a que eu fui designado. Mas acontecendo... Você pode fazer de uma outra forma. De uma outra forma, sem dúvida, mas não dentro da relação de trabalho, porque enquanto estamos empregados, eu sou fiel a você. Você me demite, isso tudo pode insurgir contra a empresa, né? Além de trabalhar como advogado, eu ia ao banco diariamente, eu também exercia a função de office boy. Por exemplo, só para elucidar aqui no exemplo. E isso pode ensejar uma indenização. Mas o que o empregado que se sente prejudicado pode pedir? Né? Ele pode, além de procurar a empresa na sua ouvidoria, ele pode ir ao sindicato fazer uma denúncia, ir ao Ministério Público, mas ele pode também ingressar com uma ação. E nesta ação ele pode pedir são vários os pedidos. O primeiro deles, desde que ele se sinta prejudicado, ele pode pedir o que nós chamamos de rescisão indireta, ou seja, para que o juiz determine na sua sentença que a empresa o demita.
E assim ele ganha, ele recebe todos os direitos trabalhistas, todas aquelas verbas rescisórias que receberia se tivesse demitido pela livre vontade da empresa. Então isso é um possível pedido, uma rescisão indireta. Outra, ele pode pleitear na justiça danos morais. O que são danos morais? É aquele quantum, é a indenização que o juiz vai arbitrar, tendo em vista o assédio, tendo em vista a agressão que ele sofreu. E aí eu pergunto, né? Me xingou diariamente de incompetente na frente de todos os outros empregados. Feriu a minha dignidade, não respeitou a minha autonomia, fez uma maleficência para mim. Quanto vale isso? Vale 10 mil? Vale 20 mil? Vale 100 mil? Como que o juiz calcula isso, né? Então é um outro ponto que nós temos ainda que clarear dentro da nossa legislação. Não existe uma regra. Não existe uma regra. Mas eu posso pedir, sim, danos morais. Eu também posso pedir lucros cessantes. O que são lucros cessantes? É tudo aquilo que eu deixei de receber porque eu fiquei doente. Então, por exemplo, esse dano que aconteceu dentro da empresa à minha pessoa, esse assédio causou uma doença ocupacional. Eu fiquei com depressão e fiquei afastado junto ao INSS. Okay. Com isso, eu deixei de receber salário. Recebo o benefício do INSS, mas eu deixei de receber outros benefícios dentro da empresa. Isso eu perdi. Então, tudo aquilo que eu perdi, eu posso pleitear uma indenização perante o judiciário. Agora, assim, diante dessas circunstâncias, mas qual é o limite de exigências também? E quantas vezes, assim, por exemplo, nós como a empresa, por exemplo, pode fazer? Quantas vezes podem ser solicitadas a repetição do serviço para um trabalhador? Tipo assim, que nem você citou aqui, vamos passar o colarinho, né? Mas passou... Quantas vezes a pessoa não foi, peço de novo, né? Então, não cumpriu aquilo que foi ensinado. Peço de novo. Peço de novo. Até quantas vezes é o limite? Não existe um limite. Na verdade, o que existe é a forma de pedir. Eu tenho que sempre pedir de uma forma clara, objetiva e respeitando o contrato de trabalho. A sua função é passar golas de camisa ou colarinho de camisa, então você vai passar até que fique adequado. Agora, ficou adequado e eu continuo lhe implorando ou lhe determinando esta nova função, aí sim pode ser caracterizado como assédio. Então aí você percebe a dificuldade de provar no judiciário trabalhista essa condição de assédio, porque muitas vezes é isolado entre o assediador, o agressor e aquele agredido, né? Eu estou na sala, nós dois numa sala de reuniões e eu vou lhe assediando ali. Incompetente, você não fez direito, você não soube executar essa tarefa e vou lhe ofendendo fisicamente e moralmente ao longo do contrato de trabalho. Como que você prova isso? Só estavam os dois. Apesar de que hoje tem aquelas provas que todo mundo tem um celular no bolso e consegue gravar e consegue filmar imagens, o judiciário tem isso daí tem sido válido dentro do judiciário desde que não seja prova ilegal, ilícita, como por exemplo uma escuta telefônica, né? Mas o importante é a medida que você assedia. Eu tenho que assediar dentro do meu limite do chamado poder diretivo do empregador. Eu tenho o poder de determinar as suas funções, de orientar as suas atividades dentro da empresa. E qual é esse limite? É o limite que não fere a sua dignidade da pessoa humana. Veja que difícil de estabelecer qual é esse limite. Não tem uma regra, não existe uma regra. Eu peço para você ir ao supermercado, eu poderia dizer o seguinte, vai ao supermercado e compre café. Você chegou, aí eu digo, agora vai ao supermercado e compre arroz. Você retornou, agora vai ao supermercado e compre feijão. Isso é uma forma de assédio. Por quê? Por que não pedir tudo de uma vez? Eu estou querendo lhe prejudicar, estou querendo que você se canse mesmo. Por quê? Porque aí você chega de volta aqui na nossa residência e não estará em condições de continuar o seu trabalho. Aí eu digo, você não está produzindo, você vive cansado, mas não é que vive cansado porque eu lhe determinei várias idas ao supermercado. Deu para entender? Então, esse limite é alguma coisa muito subjetiva. Bom, esse é o Programação Nacional que está falando hoje sobre a dignidade dos trabalhadores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos.